Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais um culto que o Senhor tem nos concedido em estarmos aqui para cultuarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Primeira carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 2. Capítulo 2. Glória a Deus. 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 5. O texto que diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque em nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando o apóstolo São Paulo, ele produziu essa epístola, ela foi escrita precisamente em sua terceira viagem missionária. Na ocasião, Paulo estava vivendo um dos melhores momentos, assim por dizer, no período do seu ministério. Ele estava vivendo o ápice, praticamente, de tudo aquilo que ele já vinha, no decorrer do tempo, pregando e anunciando o Evangelho. A história bíblica nos conta que, na ocasião em que Paulo, ele endereçou esta carta, foi fruto de um período, de um trabalho evangelístico que ele havia feito na cidade de Corinto, no período de 1 ano e 6 meses, em que Paulo ministra o Evangelho dentro daquela cidade. Os relatos de Atos, capítulo 18, nos conta que no período que Paulo ele chega na cidade de Corinto, 3 coisas marcaram precisamente a chegada do missionário naquela cidade, de forma que quando ele pregou o Evangelho lá, Jesus simplesmente tratou de confirmar tudo aquilo que Paulo estava pregando. O versículo que lemos no capítulo de número 2, ele disse a partir do versículo 3 e o versículo 4, que o que ele estava pregando não consistia em palavras de sabedoria humana, mas se tratava de uma palavra cuja sabedoria é a demonstração de espírito e de poder. Mas o que me chama a atenção dentro desse texto é que não temos como analisar 1 Coríntios capítulo 2 sem nos reportarmos a Atos capítulo 18. Nesse texto, a história bíblica nos conta que quando Paulo ministra o Evangelho lá,
3 coisas marcaram o ministério e a pregação de Paulo naquele lugar. O capítulo 18, versículo 4, está escrito que Paulo, todos os sábados, na sinagoga, ele disputava com os judeus, anunciando a Jesus Cristo e dizendo que Jesus, ele é o Filho de Deus revelado. Consequentemente, quando Paulo, sempre aos sábados, disputando na sinagoga e anunciando a Jesus, diz a Bíblia que ele saindo de lá, vizinho à sinagoga, Paulo vai na casa de um homem chamado Tito, justo, e entra dentro da casa desse homem e anuncia o evangelho para ele, e ele também aceita Cristo como Salvador. Não tenha dúvida de um fato, lendo não dá para descrever tanto, mas chegamos a uma conclusão de quando Paulo começou a anunciar e a pregar o evangelho lá, algumas inquietações começaram a acontecer dentro da cidade. A Bíblia diz que nessa mesma ocasião em que Paulo anunciou o evangelho para esse homem e que ele sai de dentro da casa dele e começa a pregar o evangelho de forma mais maciça, um tumulto aconteceu dentro da cidade. E o burburinho começou a se espalhar. Que tumulto é esse que está havendo dentro da cidade? Será que é um daqueles grandes filósofos nossos que chegou dentro da cidade, está pregando o evangelho, está anunciando alguma corrente filosófica? E eles começaram a ter um tumulto dentro da cidade. E eles começaram a pensar o seguinte: será que é um daqueles intelectuais que chegaram aqui? Eles estavam acostumados a ouvir dissertações de diversos intelectuais de escolas filosóficas da época dentro da cidade de Corinto, oriundo de Atenas, mas o que eles foram ouvir não foi nenhuma corrente filosófica. Eles foram ouvir a história de um homem que ele andou nas ruas empoeiradas da Galileia, e que esse homem, ele não frequentou nenhuma escola filosófica, mas ele, quando falava, ele tocava na alma dos homens, ele penetrava no íntimo dos homens. Quando ele falava, a alma e o espírito dos homens eram descortinados, e eles começaram a ouvir acerca da história de Jesus Cristo, ministrada por Paulo, e começaram a ter raiva do que Paulo estava falando. Mas o que anima a minha alma é que, por mais tenebroso que seja, talvez no mundo também da atualidade, anunciar o evangelho, mas Jesus, ele nunca deixará a sua igreja desprovida de uma palavra. A Bíblia diz que nessa mesma ocasião, Jesus, querendo animar a Paulo, se revela para ele de noite em visão. E está escrito em Atos capítulo 18, versículo de número 9, que Jesus se revela para ele de noite, e em visão diz Paulo: não temas, mas fala e não te calas, porque eu ainda tenho muita gente para ganhar dentro dessa cidade, e ninguém vai lançar mão de você. Sabe o que é que me chama a atenção? Isso é um verdadeiro reflexo da atualidade. Quanto mais vêm tentar parar a igreja em vão, não há projeto maligno tramado nas espreitas ou nas escuras que venham tentar parar essa igreja, que isso não será possível. Tentaram em 1945 e falharam. Tentaram em 1820, mas também falharam. Sabe por quê? Quanto mais tentar calar a voz da igreja, é
matando 100, é Jesus levantando 200, aleluia. Isso me fez lembrar dos períodos das catatumbas de Roma, quando pensaram que os cristãos, eles tinham se dissipado, ou tinham se acabado. O Império Romano procurava os cristãos para querer matá-los, mas sabe onde era que eles estavam? Estavam dentro dos cemitérios da vida, nas catacumbas, cultuando e adorando o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Paulo não desistiu de pregar o evangelho, aleluia. A alegria dessa igreja está na pessoa bendita do Espírito Santo. A festa pode ser boa como for, mas se não tiver a presença dele, não tem nada. O culto pode ser bom como for, mas se não tiver a presença do Espírito Santo, igreja, parece que está faltando alguma coisa. A alegria do coral só é perfeita quando adora, é quando o Espírito Santo, ele começa a tomar o ambiente do louvor, e pega esse louvor e transmite dentro da alma sedenta, e traduz dentro da necessidade de cada alma a compaixão de Cristo revelado dentro dos corações. E era isso que Paulo estava fazendo na ocasião, pregando e anunciando o evangelho dentro da cidade de Corinto. O que era Corinto daquela época? Se tratava de uma cidade estritamente e extremamente intelectual, mas também idólatra. Corinto, que estava situado no grande estreito do Peloponeso, na parte superior estava lá o grande Partenon, aquele que era chamado a casa de todos, casa dos intelectuais, a casa dos filósofos, mas também estava lá uma que era considerada a pérola do Peloponeso, que era o templo de Afrodite, a mesma deusa que era considerada a Diana, a deusa do amor. E nesse cenário de efervescência, quando Paulo desembarca nessa cidade portuária, que era a rota obrigatória das embarcações que ligava o Oriente ao Ocidente, Paulo chega nessa cidade, e quando ele chega lá para pregar o evangelho, ele veio trazendo uma proposta, e a proposta que ele veio trazer era a proposta da salvação, diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir, diferente daquilo que eles estavam acostumados a compartilharem. Tratados de física, de matemática, de biologia, de medicina. Mas na ocasião que Paulo foi pregar lá, não senhor, não senhora, ele não foi levar conhecimento humano, ele foi levar o conhecimento de Jesus Cristo revelado para a humanidade. E Paulo, quando vai ministrar o evangelho lá, ele foi literalmente para contrapor todo o viés da filosofia naquela época. É bem sabido de nós outros que se há três coisas que são arraigadas na alma do homem. A primeira dela é a religião, a segunda dela é a família, e a terceira é a propriedade privada. Quando Paulo vai lá pregar para eles, vai de encontro à religião, e a finalidade era de mostrar para a religião pagã que a verdadeira religião está na pessoa bendita de Jesus Cristo, o Nazareno, e que a verdadeira família, ela tem os seus vínculos quando ela está baseada dentro da palavra de Deus. Então, igreja do Senhor, noiva do Cordeiro, não se assuste o que você vai ver daqui para frente. Estamos vivendo os últimos dias na igreja aqui na terra. A trombeta vai tocar a qualquer momento, aleluia. As campainhas já estão tocando, a
qualquer momento a trombeta vai tocar e essa igreja, a noiva do Cordeiro, vai marchar para a eternidade. Não tem capeta do inferno que possa impedir o trabalhar de Jesus aqui na terra. Pode se levantar qualquer Benito Mussolini da vida e ele não vai conseguir. Pode se levantar qualquer Adolf Hitler com qualquer tipo de pensamento, também não vai conseguir, porque a noiva do Cordeiro é semelhante a um vagão e ele está carregado com o povo de Deus, e o seu trilho vai levando a igreja para a eternidade e não há quem possa parar. Sabe onde está a alegria da minha alma? Sabe onde está a alegria da igreja? É porque o que nós pregamos não é nenhum pensamento humano. Não, senhor, não, senhora. Veja um fato curioso inserido aqui no capítulo de número 2 de 1 Coríntios, que Paulo disse: irmãos, quando eu vim pregar para vocês, eu não vim com palavras persuasivas de homem, não, eu não vim também com conhecimento humano. Ele disse também não, a minha palavra e a minha pregação, elas se constituíram em demonstração do Espírito e de poder. Sabe o que quer dizer isso? Literalmente é que a alegria da igreja é quando Jesus se manifesta no meio dela, aleluia, trazendo paz, salvação, vida eterna, batismo no Espírito Santo. Sabe quando é que nós reconhecemos isso? É quando muitas vezes nos encontramos nas encruzilhadas da vida, desenganado às vezes de medicina, desenganado de médico, sem Deus, sem paz, sem salvação. Aí chega o evangelho da paz e diz: epa, tenha calma. Aonde a medicina diz que não, eu digo que sim. Aonde o médico abriu e não consegue fechar, eu vou lá e fecho, aleluia. Isso me fez lembrar uma certa ocasião, eu estava numa sala de aula, aí uma aluna chegou e disse: professor, eu vi o senhor no YouTube pregando, mas eu não lhe reconheci. Como assim você não me reconheceu? Sabe por quê? Porque quando o senhor estava pregando lá, eu não lhe reconheci. O senhor parece que estava transformado. Eu lhe pergunto, será que para ser crente da Assembleia de Deus precisa gritar tanto daquele jeito como vocês gritam? Eu disse: ah, minha filha, é porque você não entende. Sabe por quê? É porque quando você está aí no seu mundão, que o seu time do coração faz um gol, você pula, bate palma, você grita. Agora você não quer que o negão não pregue com ousadia, por causa de um que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai. Por causa dele eu canto, por causa dele eu bato palma, por causa dele eu digo que ele é poderoso, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Foi ele que me tirou do lamaçal do pecado e por causa dele eu adoro. Eu prego acerca do Jesus Cristo, que para se revelar na igreja, ele não precisa aparecer em final de ano vestido de branco e joga rosa. Não, senhor, não, senhora. Ele já está de branco, passeando no meio da igreja, e ele disse: eu sou a rosa de Saron, eu sou o lírio dos vales. Ele não precisa jogar rosa. Ele disse: eu sou o Deus da tua vida, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te salva, eu sou o Deus que entra na tua casa, entra na tua família, que te resgata e que abre porta que ainda está fechada. Paulo chega no capítulo 2 e diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de homem. Sabe por que Paulo disse isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. No período que Paulo escreveu essa epístola, estava vivendo ainda o ápice da escola peripatética. Palavrão é esse, pastor? A escola de peripatética, que peripatos do grego é ambulante, indivíduo andejo. E a escola peripatética, oriunda,
que nasceu lá no jardim de Academo, ela estava no auge. Uma das maiores escolas da época, vindo de Alexandria, instala-se em Corinto. E começa a ensinar 3 grandes disciplinas: retórica, matemática e filosofia. Mas uma coisa eles não podiam fazer. Sabe o que era? A filosofia ia em busca de interesses pessoais e humanos. A retórica ia ensinar o homem a falar bem. A matemática ia dar-lhes definição. Mas uma coisa eles não poderiam descobrir nem descrever: é a sede do homem de resposta pelo divino e pelo infinito. E sabe onde eles foram encontrar? Na pregação do missionário Paulo, que falou acerca de um homem chamado Jesus, que ele morreu, ressuscitou o 3º dia, está à destra do Pai. Aí Paulo disse: e eu, irmãos, quando vim pregar para vocês, eu não vim com palavras persuasivas de homem. Ela literalmente estava dizendo o seguinte: eu não vim pregar Zenão. Eu não vim pregar Xenofanes. Eu não vim anunciar Empedocles. Eu não vim falar nada de Sócrates, nem de Aristóteles. Eu vim falar de Jesus. Pode ter o que for. Se não tiver Jesus, filho, tem nada. Você pode ter estudado na NASA. Se não tiver Jesus, tem nada. Não tem, filho, não tem. Só somos alguma coisa por causa de Jesus. Só temos alguma coisa por causa de Jesus. O grande é Jesus, quem brilha é Jesus, a potência é Jesus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de homem, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então eu tenho uma mensagem de Deus para você nessa noite, que ainda não conheceu Jesus. Estude, trabalhe, pesquise, faça, mas corra para onde você correr. A sua alma vai sempre querer buscar o Calvário e você não pode correr disso. Por que não? Versículo 4 diz: em demonstração do Espírito e de poder. Quer sentir esse poder? Então fique de pé nessa noite, faça isso. Nosso pastor nos autoriza a fazer o convite. Toda a igreja de pé, por gentileza. Se tiver alguém aqui nessa noite que deseja aceitar a Cristo e quer sentir o poder desse evangelho, essa é a hora. Paulo, cheio da graça de Deus, ele disse: e eu, irmãos, quando fui anunciar a palavra, eu não fui com palavras persuasivas de homem. Evangelho não é conhecimento humano, é revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. Você que talvez esteja afastado e deseja voltar para o Senhor Jesus, essa é a hora. Não saia daqui sem Jesus. Talvez está distante da casa do Pai, mas não saia daqui sem recebê-lo, porque só Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Ainda está em tempo. Nós queremos orar pela sua vida nesta noite.